Olá, boa tarde. A gente estamos começando um novo projeto em prol da ONG lá do Ciberlândia. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu colocar o tema aqui. Será? Olá, tudo bem? Oi, Boa Carol. tarde, tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Tudo Para bem. mais uma live. Eu tô te escutando um pouquinho baixo, deixa eu ver. Baixo, deixa eu ver aqui. Não, agora eu tô te escutando. Tá bom? Ah, tá, tá certo. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar fixar o comentário aqui. Pronto. Nosso tema Isso. de hoje. Então, hoje nós estamos começando um novo projeto, um projeto em prol da ONG aqui de Volta Redonda, que faz é, trabalhos com a comunidade lá, traz cursos gratuitos, faz vários projetos muito interessantes. E para ajudar a divulgar eles, nós estamos criando essa semana aqui de lives. E também para valorizar a mulher, né? A mulher que desenvolve tantos papéis na nossa sociedade, muitas cobranças, muitas coisas em cima dela. E vamos entender um pouquinho mais sobre isso, vamos refletir um pouquinho mais sobre isso. Sobre esse papel da mulher, valorizando ela, né, os papéis que ela exerce. E hoje nós vamos conversar sobre a maternidade, né, com a Rayane, que é psicóloga também lá de Resende. Isso mesmo. Fala um pouquinho mais de você, Rayane. Bom, então, eu sou Rayane, eu sou psicóloga, sou também professora, né? Sou Uhum. esposa e agora sou mãe, né? E, e aí eu recebi o convite, né? E achei a proposta muito bonita, muito bacana, e aceitei estar aqui com vocês, né, para ajudar essa ONG, né, esse projeto, e também para a gente falar um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre a maternidade, sobre um dos papéis que a mulher também exerce, né. E aí o tema de hoje, né, é para falar um pouquinho sobre florescendo na maternidade. E eu sou uma mãe recente, né, então eu tenho algumas poucas experiências para falar, né? Tenho algumas que eu já escutei de outras mães, né? Porque como psicóloga eu trabalho com orientação de pais e mães, então o atendimento das mães sempre acontece, né? Na terapia com criança, por exemplo, a gente sempre tem aquele contato direto com as famílias, né? Porque a gente percebe que para a criança mudar, não basta a gente colocar a criança na terapia, não. A gente tem que mudar, né? Que os pais, né, que são responsáveis, mudem e todo o ambiente onde essa criança está inserida. E para a gente começar a falar, né, sobre essa questão da maternidade, eu separei alguns pontos, né? E acredito que depois você tem algumas perguntas também, né? Não sei se Uhum. chegou, Chegou algumas perguntas, sim. perguntas, E se né, vocês para também nós. que estão assistindo, pode colocar a perguntinha E aí que no final a gente responde. isso mesmo. A Carol, ela ainda não é mãe, né, Carol? Não sei qual é Não, o seu desejo. Você tem desejo de ser mãe? Como é que é? tenho muita vontade de ser mãe, mas é um projeto futuro ainda. Então tá bom. A gente tem um tempo para tudo na vida, né? Isso, E, isso. e às vezes a gente hoje, né, se depara também com essa vontade, às vezes, de fazer tudo atropelado e às vezes acaba não dando muito certo, né? Então é melhor a gente ver o que a gente tem para o momento, que é o ideal. Mas em relação ao tema, eu separei algumas questões que eu acho importantes. Em relação à mulher, né, ser mãe. Não necessariamente para ela ser mãe, ela vai gerar uma criança, né? A gente vê tantas mães aí que são mães adotivas, são mães que geraram essa criança aí no coração. Mas hoje eu queria falar uma outra coisa, a questão da mulher. A mulher, naturalmente, se a gente for observar, ela já tem essa questão da maternidade dela. Se você olhar bem para algumas profissões
que pedem mesmo o cuidado, né? Uma atenção, né? A maioria é composta por mulheres, né? Por exemplo, eu vou falar de uma que também fez parte, né? E faz parte da minha vida, né? A questão da escola, né? De ser professor, né? A grande maioria dos professores, principalmente da primeira infância, né, da educação infantil, são mulheres. E as mulheres que estão ali naquela sala de aula, muitas vezes, né, muitas vezes não, quase todos os momentos, elas estão exercendo a maternidade ali com aquelas crianças, porque tem um cuidado ali. A mulher, ela tem muito disso, né? De cuidar, diferente do homem. O homem cuida de uma maneira diferente. A mulher quer acolher, quer abraçar. Então, ela acaba fazendo isso não só com os filhos, quando ela tem, mas também nos ambientes que ela está, com os alunos, né, na sala de aula. Por exemplo, uma mulher que passa a cuidar dos pais, ela também está exercendo uma certa maternidade ali, essa questão do cuidar. Isso tudo é muito característico, assim, da mãe, né? E eu vejo muito isso agora, porque fica bem claro que eu fazia, por exemplo, o cuidado que eu tinha com os meus alunos, é muito nítido agora com a minha filha, né? E quando a gente olha para esse lado, a gente vê que tem muitas mulheres que não geraram, mas que elas exercem de alguma maneira a maternidade na vida de alguém. Não sei se você já percebeu isso, já viu alguém fazendo assim. Tem, assim, ou você mesmo. Uhum. Tem, sim. Acaba até mesmo a nossa profissão, né? Como psicóloga, muitas vezes também Uhum. com essa atenção, com essa escuta. Sim, sim, com certeza, porque é o acolhimento, né? Você ainda faz o acolhimento de uma parte, né, da população, que não são todas as pessoas que estão ali para acolher, que são as pessoas, né, que não escutam, né, que não falam, né, no caso, as pessoas que se comunicam através da Libras. Então, é um acolhimento. É também exercer de uma certa maneira essa maternidade que às vezes está ali, né? E uma outra questão que eu pontuei aqui também é a questão da gente florescer a maternidade no coração, né? Muitas mães, elas não vão gerar, mas elas vão gerar no coração, o que é muito belo também. Esses tempos atrás, eu vi eu não sei se foi uma propaganda, não sei, ou um vídeo na internet, e eu achei muito bonito, porque mostrava muito bem isso, sabe? Uma família fazendo Sabe aquelas fotos de gestantes, né? Aquele álbum de fotografia que às vezes a gestante faz, aquelas fotos bonitas. E eles estavam fazendo, mas com a documentação, acho, do processo de Que adoção. E eu legal, achei que isso muito bacana. belo, porque eles estavam naquela expectativa da espera também, né? Então era uma maneira também de florescer ali aquela realidade que logo, né, iria fazer parte dos dias daquela família. Eu achei muito bonito também. E assim, a maternidade, ela não é só, né, esses momentos de alegrias. É sim de muita alegria, de muita novidade, mas a mulher ela precisa se preparar emocionalmente para viver esse período, principalmente quando ela é mãe de primeira viagem. Pelos relatos que eu já escutei, né, a primeira vez, que você tem um filho, os primeiros dias, né, e quando é a primeira vez, é mais difícil. Depois você já consegue passar pelos períodos de uma maneira diferente. E assim, da minha experiência, que eu vou falar um pouquinho, é o que eu vivi, né? Então, assim, eu sempre desejei ser mãe. Então, quando eu recebi o meu positivo, né? Nossa, foi uma alegria muito grande, uma expectativa, né? Só que aí você se depara com um outro universo que até então você não fazia ideia que existia, né? Por exemplo, de se preocupar em relação ao parto, como é, como que não é. E muitas vezes a mulher foca muito nessa preocupação do como vai ser o meu parto, tudo, e ela esquece do que vem depois do parto. E ela não se prepara para isso. Muitas vezes ela se prepara tanto física quanto psicologicamente e até assim busca profissionais para estar com ela durante o período da gestação. Só que a gestação ela termina quando o parto acontece. Aconteceu o parto, acabou, né? Aí começa uma outra fase da vida da mulher que muitas vezes ela nem imaginou e ela não se preparou, que é a fase do puerpério. E aí entra o que muitas vezes fica sendo difícil para muitas mulheres, porque ela não sabe o que vai acontecer.
Não, e a gente não tem noção, mas quando você tem uma certa informação, você já sabe o que é esperado, o que é normal, né, você passar. Então, assim, uma dica para as mulheres que estão grávidas, que querem engravidar, é estarem atentas a isso, a olharem também pro depois do parto, porque é algo que é mais, assim, que vai ficar com ela. Porque a maternidade é muito bonita, mas às vezes no puerpério você fica com óculos que não deixa você ver o lado bom, você só olha para o lado negativo, para o lado do cansaço, do lado que você está sugada, você não se vê como a mulher que você tinha, que você era antes, né? As responsabilidades mudam, porque até então você estava grávida, o bebê estava ali dentro, querendo ou não, não era nítido para você que a responsabilidade mudou, mas a partir do momento que aquele bebê está no seu colo, você precisa dar conta daquilo. Quando eu falo dar conta, é assumir a sua responsabilidade, né? É independente se você tenha o pai presente ou não, você também tem a sua responsabilidade de mãe. E aí a gente não pode deixar que todo esse lado apague a beleza de ser mãe. Porque às vezes acontece. Então a gente tem que mostrar que não é bem assim. A gente tem que fazer, conhecer, ter informação necessária para que a gente viva bem todas as etapas da nossa vida, né? Principalmente a maternidade, porque você não vai deixar de ser mãe. A criança vai estar ali e a gente, né, vai ter que estar com ela, né? Eu vi a Monique entrou aqui. A Monique e a Beatriz, elas também vão participar da semana. Vão ter Que lives com elas legal! também. Hoje a gente está falando um pouquinho aqui sobre a maternidade para começar, né? Isso aí. E uma pergunta que a gente recebeu muito foi em relação a quando ter filhos, né? Quando decidir ter o filho. Como que escolhe isso? Tá. Bom, eu vou partir assim daquilo que eu vejo, né, como algo principal, né? Se você deseja ser mãe, provavelmente você vai trilhar alguns caminhos, né? Você vai encontrar uma pessoa que você acredita. Depois eu volto que a Monique falou aqui. Que você acredita que dá para você formar uma família e que vai ser responsável junto com você, vai assumir essa responsabilidade. Então, assim, esse é um ponto. Você ter alguém que quer, né, que queira as mesmas coisas que você, entendeu? E assim, eu acho que o momento ideal, não sei quando que, assim, se a gente for esperar idealizar tudo da nossa vida para a gente ter um filho, não sei se a gente teria, entendeu? Então, acho que é a partir do momento que você entende que cuidar de uma outra pessoa é uma responsabilidade e que, apesar de ser muito, é possível dar conta e é possível você crescer. Porque o que eu vejo da maternidade é que a gente cresce muito, entendeu? A gente cresce muito enquanto pessoa. Porque eu falo por mim, porque eu sempre fui muito medrosa com as coisas, né? O novo me gerava um certo assim, desconforto. E o primeiro desconforto que a maternidade já, logo de cara, já fez eu, né, superar e me mostrar que eu posso ser corajosa, né, e eu consigo ser mais forte, já foi a primeira situação do parto. Né? Me mostrou que nem tudo é do jeito que eu planejo. E não vai ser mais assim, principalmente quando você tem um bebê. Você tem que saber lidar com isso, aprender a lidar com isso. E foi quando eu liguei para a médica e a minha médica não poderia me atender naquele dia, porque ela não estava em Resende, ela estava com uma situação familiar delicada em outra cidade. E aí eu falei assim, bom, opa, tudo mudou. Foi um momento que eu senti medo. Mas eu falei assim, bom, não tem como. Essa criança vai ter que vir, já está aí, deu sinal que é hoje. Então vamos viver o que tem. E aí a gente descobre que a gente é forte para muitas coisas. E naquele momento, o medo não podia me paralisar, né? Eu tinha uma criança vindo e querendo vir ao mundo e eu precisava, né, estar disposta a viver o que tinha para ser vivido. A Monique colocou aqui que ela não é mãe, mas ela é professora. Exatamente, Monique. No início da live, né, eu comentei sobre isso, que muitas vezes a mulher, ela não gerou filho, né, mas ela gerou no coração. E a mulher, geralmente, ela assume profissões que acaba acolhendo, né, o outro. E a profissão, né, de ser professora, tem muito disso, né? Eu também sou professora e falei isso aqui. A gente acolhe muitas crianças, é muito assim, querendo ou não, a mulher exerce a maternidade dela ali com aquelas crianças, com certeza. Então,
Isso, então, se Deus quiser, logo você Vai, esperar. vai E ser. é isso, sabe? Eu acho que se a gente for esperar que todas as condições perfeitas para ser mãe, a gente não vai ser. A gente tem que ser com aquilo que a gente tem. Se você tem alguém que está disposto a caminhar com você, então, por que não, né? E a partir do momento que você... E assim, uma dica, né? A partir do momento que você tem certeza que aquela pessoa quer caminhar com você e fazer de tudo, ela vai assumir um compromisso maior que você, né? Com você. Então, ela vai casar com você, vai assumir um compromisso, sim, de dar a palavra dela naquilo, né? Se ela vai viver, aí, né? Mas aí você já tem uma certa estabilidade para assumir mais uma responsabilidade. E assim, a gente aprende a ser mãe sendo mãe, entendeu? É claro que quando você estuda um pouquinho sobre ler, né, para até ajudar as famílias e tudo, você tem uma certa noção de alguns caminhos ideais, mas você só tem certeza mesmo quando você começa a viver aquilo ali, entendeu? Então é bem interessante. Acho que um momento ideal é quando você entende que é uma responsabilidade grande e você está disposto a seguir mesmo com as dificuldades e com as alegrias que vão vir junto, E você tem entendeu? uma experiência bem bacana, né? Que logo depois do seu casamento que você engravidou. Sim, Né? sim. Sim. Eu sou católica, né? E eu, assim, quando a gente casa na igreja, tem uma pergunta, né, que o padre faz e ele fala, né? Você está disposto a assumir todos os filhos, né? Aceitar todos os filhos que Deus enviar. Então, a gente quer viver tudo isso que a gente, né, jurou em cima lá no altar. E uma delas era isso. Então, quando Deus enviasse os nossos filhos, viria. E aí, depois de 43 dias de casada, eu descobri a gestação. E aí foi muito bom. Fiquei muito feliz porque era um sonho, meu sonho sempre foi ser mãe, e aquilo já estava começando a se realizar. Porque, no fundo, eu pelo menos tinha uma certa assim, mas e aí, será que eu vou conseguir ser mãe? Será que eu vou conseguir gerar? Na verdade, não é ser mãe, né? Gerar um filho meu, a gente tem uma certa, assim, porque você sabe, então foi uma certa expectativa, mas graças a Deus tá aqui, né? Minha filhinha tá ali, tá com 2 meses e alguns dias, né? Daqui a pouco vai fazer 3 meses. E eu tenho experimentado isso, o quanto eu tenho crescido. E ela só tem 3 meses. Então, assim, tá me fazendo ver muitas coisas que talvez se eu não tivesse um filho, eu não iria ver, sabe? Me faz sair do lugar todos os dias. E eu acho que isso que é o florescer. É você perceber. Às vezes é uma flor, né? Mas aí quando você precisa sair do lugar e dar mais, você começa a ser uma flor assim maior, sabe? Parece que você cresce. Você dá mais coisas, né? Tem uma moça que eu sigo e que eu gosto muito do conteúdo dela. Ela fala assim, que a gente precisa... A mãe, né, no final do dia, ela chega no final do dia espremida, se sentindo espremida como um limão. Quando você tem essa sensação de que você foi espremida como um limão, é sinal de que você fez tudo aquilo e muito mais do que você imaginou que dava para ser feito. E vai ter o cansaço? Vai. Mas aí a mãe precisa aprender a descansar, não a desistir, entendeu? Dá um certo medo de como será para ele, não viu o anterior. Tô nesse nível, será que eu vou conseguir gerar um filho? Mas é exatamente isso, né? A gente tem esse certo receio, esse certo medo, mas a gente precisa tirar isso de foco e viver o que tem, né? Então, foi o que eu fiz, né? Fui tentando não focar nisso, porque senão ia ser um problema que eu iria enfrentar e carregar comigo e como é que eu ia saber, né? Esses dias mesmo eu recebi uma pergunta no Instagram falando isso, né? A pessoa perguntou, né? Porque ela queria muito, né, ter um filho, mas ela não sabia se ela ia conseguir gerar no ventre. Mas assim, é uma coisa que você está tentando agora? Se não é, então assim, não tem por que ficar carregando esse medo, porque senão seu emocional vai virar. Eu sei que passa isso de vez em quando na nossa cabeça, mas se a gente focar, a Sem gente pira. ansiedade. E isso pode até prejudicar, né? Então é necessário a gente, bom, vamos viver o que temos hoje. Hoje não tem como testar se é ou não, então vamos embora, vamos viver o que tem e tentar construir aquilo que você deseja, né? Teve mais pergunta, Carol? Não sei, né?
Tem uma coisa também que você queria perguntar pra ele? A Poliana acabou de entrar também, ela é personal organizer, vai falar um pouquinho nessa semana também, vai ter uma live dela essa semana. E, e a gente escuta muito sobre parto, né? Às vezes a mulher, o médico chega assim, ó, vai ser cesárea porque você não aguenta, né? Que você, o Hum, corpo não é para isso. Eu queria que você relatasse um pouquinho da sua experiência de parto, que também é um florescer de uma certa maneira, né? É sim, uma, muito. É é uma uma força experiência que vem. muito ruim. É, porque eu vejo o seguinte, né? Depois que eu engravidei, que fui descobrir um pouco sobre esse mundo da maternidade, né? Do parto, principalmente, que é o maior medo, né? Assim, principal. Nossa, como vai ser? Eu entendi uma coisa. A gente precisa, enquanto mulher, buscar informação. Porque quando uma mulher ela está informada, as pessoas não enganam, sabe? Pode vir qualquer pessoa e falar qualquer coisa, mas você tem a informação. Você sabe que aquilo ali que ela está falando não é verdade. Então, o primeiro médico que eu procurei, até um pouquinho antes, né, de engravidar, eu conversei com ele. Aí ele falou para mim assim: não, mas parto normal, a mulher tem que trazer o parto normal. Aí eu fiquei assim, fui pra minha casa, porque ele tinha sido muito agradável, né? E assim, caramba, como assim eu tenho que trazer um parto normal? Assim, não era minha situação, não estava grávida, fiquei pensando, né, sobre aquilo. E aí depois, conhecendo outras mulheres que já tinham vivenciado a questão do parto, eu fui entendendo que muitas mulheres são levadas à cesárea porque não tem informação. E aquilo que o médico fala, porque para ele fazer uma cesárea é muito mais fácil, é aquilo que é a verdade. Eu não estou dizendo que a cesárea não é bom, gente, pelo amor de Deus. A cesárea é maravilhosa, ela salva a vida de muitas mulheres e de muitos bebês. Isso, Mas isso. quando ela é necessária, quando ela não é, muitas vezes o médico leva a mulher para a cesárea sem ter motivos, entendeu? E aí você escuta várias coisas. A mulher não teve passagem, isso e aquilo. Mas quando você entende que o corpo da mulher ele tem uma fisiologia assim maravilhosa, é incrível e que vai te levar para o parto, né? Se tiver tudo correndo bem, é assim, as pessoas não te enganam mais. E eu tive uma graça muito grande de conhecer pessoas que trabalhavam com parto aqui no Instagram mesmo. Não precisei fazer curso nenhum. Peguei todas as informações assim e fui aprendendo, fui entendendo que realmente não precisava ser enganada em relação a isso. E aí me preparei, consegui encontrar uma médica que tinha essa visão, né, da importância, né, do parto normal. Ela faz cesárea quando é necessário, né, tudo. E aí foi muito bom, porque a gente escuta, eu escutei, né, mas a mulher de hoje em dia não é forte para ter parto normal. Mas assim, como assim? E às vezes a gente se deixa enganar por essas falas, né? Por essas coisas que a gente escuta. Então a gente precisa estar atento àquilo onde a gente pede informação, àquilo que a gente deixa entrar na nossa mente como verdade, porque isso tudo pode paralisar, né, o nosso crescimento, o nosso florescer, ou não, ou pode impulsionar. Então, se eu me limitasse a essa fala que, né, me disseram lá no início da minha gestação, talvez eu tivesse ficado com aquele primeiro médico, eu não tivesse buscado nenhuma outra informação. Então, assim, eu vejo que a mulher ela precisa sempre buscar uma informação e saber onde ela está buscando informação e sempre questionar. Bom, isso aqui que me disseram, mas será que isso é verdade? E aí, sim, você decide, né? Aquilo que é melhor, mas assumindo os riscos. Se você escolhe por uma cesárea, ótimo. Mas, assim, você tem que estar ciente daquilo que você está escolhendo. E se você escolhe um parto normal, também. Então, assim, é essa que é a questão, acho que maior. Eu acho que a mulher não deixar de ser enganada por aquilo que falam para ela. Independente de ser médico ou de ser pessoas que vai chegar, a gente falando tudo qualquer coisa. Em relação à amamentação, tudo. Se você for escutar tudo que todo mundo fala, é muito difícil. Exatamente, o corpo da mulher funciona, só que tem que esperar. E é essa que é a questão, que a maioria dos médicos atualmente não querem. É esperar o corpo dar o sinal, ter aquela paciência, porque ali no parto, né, achei até engraçado esses dias eu li, né? Às vezes a mulher fala assim, qual foi o médico que fez o seu parto? Não foi o médico que fez o parto dela, né? É a mulher que está ali, que faz, né, que está como a pessoa principal do parto junto com o bebê. É a mãe e o bebê que faz o parto. A equipe toda ali
tá para dar todo o apoio e o auxílio que talvez, né, eles vão precisar no momento. E para a mulher, às vezes, florescer bem e tranquila, né, é muito bom quando tem a participação, né, do marido, do pai da criança ali, porque o emocional, às vezes, ou então de uma pessoa, né? A gente sabe que nessa época do Covid, muitas mulheres estão indo para a maternidade sozinha. E isso é muito triste, porque é um momento que é tudo novo e às vezes você está sozinha, desamparada. E eu acredito que seja bem, bem punk vivenciar esse momento assim sozinho, sabe? A parceria e o companheirismo é muito importante nessas horas, né? Com certeza, com toda certeza. Uhum. Poliana comentou aqui que ela teve 2 partos normais. Que legal! É bom a gente ver, né, que o corpo funciona de verdade. Teve outro comentário aqui, é muito perfeito. Exatamente, para o parto normal. A Estela comentou. E, e como que é depois, dos primeiros dias? Qual foi a sua experiência dos primeiros dias ali, depois que o neném nasceu? Como que foi essa realidade? Então, muitas vezes é diferente, né? A nossa expectativa para a nossa realidade. Muitas vezes a mulher escuta assim, né? Que, nossa, vai ser amor à primeira vista, você vai olhar o bebê e vai acontecer uma coisa mágica. Sim, gente, pelo menos assim, num primeiro momento, o amor, ele é construído junto ali, conforme você vai passando os minutos, as horas ali com a criança, que aí parece que vai caindo a ficha. Pelo menos comigo foi assim. No primeiro momento, eu fiquei assim, sabe quando você fica meio paralisado? Eu fiquei meio paralisada. De repente, eu fui com a criança e aquela ali era minha, né? Meio louco, assim. De repente, ela não existia. De repente, não que ela não existia, mas assim, eu não via. E aí, de repente, aquele rostinho que nunca ninguém viu, estava ali na minha frente, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei, gente, eu tenho uma filha, minha filha, ela é minha filha. Gosto de aquela de minha filha, mas ainda a minha ficha não caiu. Então, foi assim, aí ela foi, né, foi levada, meu marido estava do meu lado, e aí ela foi levada, o pediatra fez toda a avaliação, né, e aí depois que ela voltou para mim. Mas no primeiro momento você fica assim, gente, eu pelo menos, foi assim, alguns minutos, não sei, não me recordo se foram alguns minutos ou algum tempo maior. Mas assim, eu fiquei esperando a minha ficha cair. Aí aos poucos eu fui entendendo, gente, realmente ela é minha filha. Então, é uma reação assim que cada um tem de uma maneira diferente, exatamente, Monique. E às vezes a mulher não sente logo de cara alguma coisa e ela pode se culpar. E não. Cada um vai ter essa experiência de uma maneira. E eu acredito que com cada filho, né? Quem tem aqui mais de um filho, essa experiência seja totalmente diferente de um para outro, né? A gente sabe que cada parto é único, eu acredito que cada momento que você olha para o seu filho seja único também. Então, assim, esses primeiros momentos, para mim, foi assim, né? E conforme a minha ficha foi caindo, eu fui assim, sabe? Caramba, que legal! E queria aproveitar cada vez mais aqueles momentos. A primeira noite foi super tranquila, mas aí a segunda noite já foi um pouco mais difícil, porque ela teve uma certa dificuldade para pegar o peito. Aí já entrou todas as primeiras dificuldades enquanto mãe. Que se você. É por isso que eu falo, né? A mulher buscar informação é a melhor coisa. Isso liberta muito essa mulher. Para ela assumir a responsabilidade daquilo que vem. Então, assim, exatamente. Ó, tenho 3 e cada uma foi única. A primeira cesárea e as 2 outras normais. Eu posso imaginar, né? Que com certeza nada se repete, né? Nenhuma gestação, nenhum parto, nem nada. É tudo único mesmo. Aquela criança nasce uma única vez, aquela mãe tem aquele primeiro encontro uma única vez. Então, assim, é maravilhoso. Então, quando a mulher ela busca, eu acho que para ela florescer de verdade na maternidade, é com a experiência, sim, mas antes de tudo é também com a informação. É ela buscar informação, é ela saber o porquê que ela está escolhendo amamentar, por que ela quer lutar por aquilo, por mais difícil que seja, né? E quando ela não consegue, ela ter consciência, né, de assumir a responsabilidade daquilo. Eu acho que isso tudo transforma e liberta mesmo, e ajuda a mulher a crescer e a florescer mesmo nessa maternidade. Que a maioria das vezes, né, a maior parte vai ser mesmo através da experiência dela. Né?
Isso aí. É no dia a dia ali que a gente vai vivendo, né? Vai vivenciando. Sim. Deixa eu ver. Mas então, Seria conhecer o seu próprio corpo? Sim. Eu acredito que quando você se torna mãe, você vê uma parte do seu corpo que funciona perfeitamente. Porque assim, só de gerar uma criança ali, né, você já tem uma certa noção de que o corpo está funcionando, você descobre outras coisas, outras sensações, né? Depois também produzir o leite, tudo isso, você descobre o funcionamento do seu corpo, que, por exemplo, quando tá tudo bem, você não está gerando nada, nem ninguém, né, nenhum bebê, não estaria ali. E a mulher, ela tem essa dificuldade de olhar, né, às vezes, para o seu próprio corpo. E eu acho que a maternidade faz, né, principalmente nesses primeiros meses, né, nos primeiros anos, olhar mais para isso, como que isso funciona de uma maneira muito bela, né? isso é muito bacana. E a sua experiência foi assim, né? Um dia após o outro, você foi vendo E que já o faz o segundo outro. dia já começou a complicar um pouco. Assim, os primeiros dias em relação à amamentação foram mais difíceis, por isso que eu acredito que a mulher, para ela florescer ainda mais, né? Ela precisa ter uma rede de apoio, ela precisa ter pessoas que ajudem, que apoiem, porque senão ela pode querer desistir, sabe? Mas nos primeiros dias, por quê? Nos primeiros dias não tem só a questão da escolha dela, tem também a questão hormonal, né? Ela está no puerpério, então tem uma questão ali que acaba dificultando. Então, eu acredito que ter, né, uma rede de apoio, ela montar umas pessoas, né, que podem estar ali, principalmente nessa época, né, que podem estar ali com ela, ajudando de verdade, faz toda a diferença, porque ela precisa se dedicar ao bebê. E tem umas outras coisas para serem feitas, ela também precisa se alimentar. Então, quando tem alguém para dar esse suporte, faz toda a diferença. Então, para você florescer bem, você tem que contar com outra pessoa. Nós somos assim, né? Somos seres humanos, a gente precisa do outro. E ajuda muito, alivia muito. E acredito que a mulher ela tem que tirar da cabeça dela, né, principalmente nos primeiros meses, que ela tem que dar conta de tudo. Dar conta de tudo aqui eu falo no sentido de dar conta da casa, dar conta da roupa, não. Ela precisa priorizar, né, colocar prioridade. Primeiro, né, as pessoas e depois as coisas. E ali as pessoas são, né, no caso é o bebê, ela mesma também, ela precisa priorizar, perceber que se ela está cansada, ela precisa aproveitar o soninho do bebê e descansar junto. Ela precisa priorizar as pessoas, né? A pessoa. E depois as coisas vão acontecendo, alguém vai ajudando, ou então vai fazendo quando der, né? Então, assim, acho que isso precisa ficar bem claro para a mulher também. Porque senão ela pode ficar com a cabeça, sabe, preocupada em querer fazer tudo e aí ela não faz nada. E aí é mais frustrante ainda. Nossa, ter uma ajuda faz toda a diferença. Porque o bebê vai exigir de você, né? E às vezes você ainda não sabe como fazer, tá aprendendo. Então, você às vezes passa horas e aí você olha e diz, nossa, eu só dei um banho, dei uma mamar, troquei uma fraldinha esse tempo todo. Então, assim, ter uma ajuda é fundamental. Não tá grávida nem nada, mas conhece alguém que você sabe que vai precisar de uma ajuda e não tem, ofereça ajuda, porque olha, às vezes para ir no mercado comprar um pão, numa padaria, né, ou pagar uma conta, que às vezes a mulher não conseguiu, às vezes o marido está trabalhando, não consegue fazer isso, é uma ajuda e tanto. Então, acho que é muito bom. E a mulher também aceitar essa ajuda, que às vezes a gente quer puxar tudo para a gente e não aceita. E até mesmo o fato de aceitar o cuidado do marido com a criança, né? Que às vezes a gente não confia, enquanto parece que a gente tem um certo medo de perder aquela criança, sabe? Então, às vezes a gente não confia, deixar um pouquinho, talvez para tomar um banho um pouquinho mais demorado, ou para fazer alguma coisa que é muito urgente. Então, assim, deixar também que o pai participe. Isso também faz toda a diferença para esse cuidado com esse bebê, sabe? Que às vezes a gente puxa tudo pra gente e deixa, né? E aí depois a gente não consegue dar conta e, poxa, às vezes o outro tá aqui do seu lado que é apenas ajudar e você não quer permitir. Então, a gente estar atento a isso também.
Isso tudo é florescer em vários momentos, né? Em várias questões, situações da nossa vida. Isso me fez lembrar o que a gente falou na outra live, né? Que às vezes a mulher esquece Sim, dela para cuidar do é. filho, só do filho. E é Uhum. importante a gente trabalhar essas duas Sim, questões, tanto sim. ela quanto a criança. Sim, sim, o emocional dessa mãe precisa ser pensado. E se você conhece alguma mãe que não está conseguindo cuidar nem um pouquinho dela e nem do bebê, talvez seja o momento de buscar uma ajuda profissional, né? Porque a gente sabe que também tem a questão do. Tem o puerpério, né? Mas também tem a questão da depressão, que a gente precisa estar atento. E a gente não pode ficar focado que puerpério, né? Resguardo, são só 40 dias. Não, pode ser mais tempo. 40 dias é a questão assim do corpo voltar, né? Toda uma questão assim mais fisiológica, mas não quer dizer que os hormônios, que o emocional, que as vontades já assim estão voltando ao normal. Pode ser que não. Então é preciso ter esse olhar, esse cuidado também. Afinal, é uma mudança Tem muito grande, né? muito, é mais uma responsabilidade, né, para a vida dessa mulher. Eu penso assim, ela não deixou as outras coisas que ela tinha antes de ser mãe. Ela tinha aquilo tudo, ela continua tendo aquilo tudo, e ela tem mais uma coisa, que no caso é a maternidade. E eu acho que para ter um equilíbrio, ela precisa pensar, né, se ela é casada, primeiro na questão dela enquanto esposa e depois enquanto mãe, porque para ela ser, né, ter uma tranquilidade no relacionamento com o filho, né, isso também vai passar numa tranquilidade no relacionamento amoroso dela. Então a gente precisa ter esse cuidado também de não esquecer dessa questão, né, da mulher enquanto esposa, enquanto, né, companheira de alguém, sabe? Tem uma pergunta A aqui, na Monique sua quer. opinião, o fato de conviver com uma mulher que foi mãe nos prepara um pouco mais no sentido de participar da vida da mãe do dia a dia dela? Bom, eu acredito assim, né, que às vezes a gente não tem muitas referências, né? Eu acho que quando eu vejo alguém que é muito bom naquilo que eu desejo ser, e eu admiro aquela pessoa, eu quero aprender com ela. Então, se você tem alguma pessoa que você fala, nossa, ela é muito boa como mãe, e você tem a oportunidade de conviver, por que não? Acho que com certeza vai ter muita coisa que você vai aprender com aquela pessoa. Então, acredito que vale a pena sim, sabe? A gente precisa ver pessoas que são boas, admirá-las, né, e aprender com elas. Então, acredito que se você pode conviver com alguém que é muito boa sendo mãe, nossa, não custa. Eu mesma busco referências de pessoas que eu olho e falo assim, caramba, elas são ótimas mães e eu quero ser um pouquinho, então eu preciso aprender com elas. Às vezes vai ser a sua própria mãe, né, ou alguma irmã, então você precisa estar atento a isso sim. Muito legal a sua pergunta, Monique. Foi a Monique, né, que perguntou? Isso, foi. Foi. Muito boa essa pergunta. Teve mais pergunta, Carol? Deixa eu ver aqui para trás. Tem uma bebezinha ali Ah, que já acordou. ah, não. Se vocês Deixa quiserem eu ver fazer se mais alguém. alguma pergunta, podem fazer. Gostei muito da participação, né, Isso. das pessoas aqui. A Monique fez Tem umas perguntas bem boas. interessantes. Uhum. Gostei mesmo. Isso. É muito importante, né, a gente refletir sobre isso. Sim, sim. Vou ser chata igual a minha mãe, pois se sou quem eu sou é graças à minha mãe. Isso aí, a gente tem que pegar tudo Isso. aquilo que é bom, né? E Aham. aprender também, sabe? Eu vejo muito disso, né? Às vezes a gente escuta assim, ah, eu apanhei, mas será que não tem outro caminho bom para educar também? Então a gente precisa estar atento a isso, sabe? Isso. É aprender. Tem muitos livros bons, tem muitas pessoas, né, ensinando aí. Acho que não custa a gente aprender para ser melhor. Isso. E ter uma visão crítica, né, das outras pessoas. Se você vê uma coisa que não é legal, vamos fazer o contrário. Sim, sim, aprender a fazer o melhor, né? Pegar os bons exemplos. E Tem um aí, já neném, vi que gente, a me neném tá aí. chamando. Então, vou deixar você aproveitar agora a sua fase de mãe, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito bom ter você aqui com a gente, trazendo todo esse conteúdo. Tem alguma mensagem que você queira deixar para finalizar?
Eu vou pegar ela pra mostrar, peraí. Tá. Enquanto ela pega lá, tá rolando alguns sorteios lá no feed. Podem. Olha, essa aqui é a minha Olha que filha, gente. É a linda. Cecília, a minha Ai, Cecília. princesinha. Ui, Olha só. eu vou mostrar Que ela. linda. Ó, ela é minha princesinha. Ela vai fazer 3 meses. Ela é a Ah, Cecília, né, Cecília? Bom, e o que eu gostaria de falar é assim, gente. Tenham filhos, né? Se uhum. você puder ter filhos, tenha filho logo. Se você puder ter bastante filhos, tenha bastante filhos, porque a gente cresce, a gente escuta muito, né, o contrário disso, sabe? Mas eu acho que não tem experiência que te transforme, que te faça sair do lugar como ser mãe, sabe? Acho que tem um ditado que fala que cada filho, né, vem com um pão debaixo do braço. Eu acredito, além disso, eu acredito que vem com um pão debaixo do braço, porque você sai do lugar para ser melhor, para trazer mais resultado, você cria mais, sabe? Eu acho que tudo é a maneira como você olha para aquilo que você está vivendo. Então, se eu puder deixar algum recado, é esse, sabe? Quanto antes, se eu soubesse, eu teria feito tudo, né? Casado antes, tudo, mas a gente tem um tempo para cada coisa nessa vida e a gente vive, né? No momento certo e adequado, tudo, né? Uhum. É, E quem quiser me acompanhar também aqui no Isso aí, Instagram, segue o Instagram dela. acho que sim, tudo voltou, né, na minha vida e agora estou me dedicando cada vez mais para falar mesmo com os pais, mas principalmente com as mães. Então, esse está sendo o meu trabalho atualmente, né? Estou sendo mãe e também estou ajudando as mães, né, através daquilo que eu busco, né, conhecer, estudar e o que eu estou vivendo, tá? Então, agradeço mesmo o convite de vocês. Acredito que esse projeto vai ser muito bom. A gente tem muita coisa ainda para aprender nas próximas lives, né? Isso A aí. live da organização eu quero para aprender a me organizar melhor, porque eu acho que para Tá. a vida da mulher e a vida da mãe ter uma boa organização em relação às questões Uhum. da casa Isso. ajudam muito você a ganhar tempo e ter mais tempo para cuidar, né, das crianças e viver momentos bons em família. Então, Isso aí. agradeço, viu, Carol? Muito Obrigada a obrigada. você de ter aceitado. Eu agradeço o convite. Então tá, fiquem com Deus. Tchauzinho, Obrigada. né? Tchau, filho. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Então, gente, muito obrigada a vocês que assistiram. Foi muito bacana ter vocês aqui. Como eu estava falando, tá rolando alguns sorteios lá no feed pra gente divulgar ainda mais a ONG. Então corre lá, tá sorteando um design de sobrancelhas, tá? E amanhã nós vamos ter uma live sobre direito da mulher. Vai ser com uma advogada pra gente saber um pouquinho mais dos nossos direitos. Muitas vezes a gente passa por situações que não são legais e a gente precisa saber disso. Tá bom? Muito obrigada, gente. Deixem seus. Compartilhe lá com seus amigos sobre o que vocês acharem e essa live vai ficar salva no IGTV, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.